Senhor Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo. Graça e paz. É uma alegria estarmos aqui com o objetivo de agradecermos a Deus e conhecermos mais um pouco da palavra dele. Nós vamos meditar aqui sobre o perigo da soberba. Jesus está dando um recado aqui, e eu, como sou um péssimo recadeiro, eu tenho que passar direitinho como ele mandou, tá? Então ele falou que é para tomar muito cuidado com a soberba, tá? Nós vamos meditar no capítulo 2 de Filipenses, de 1 até o 8, que está escrito assim: aqui é apenas um modelo que ele deixou para sermos exaltados por Deus, tá? Depois a gente vai continuar. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra através de nós. Nós não sabemos ministrá-la como convém, portanto estamos entregues a Ti para que o Senhor mesmo transmita a palavra do Pai, e o Senhor, Pai querido e amado, revele Jesus a cada um de nós e abençoe aqueles que ainda não têm a revelação do novo nascimento, que eles possam, através do Espírito Santo e da Tua palavra, receber esta revelação. E nós, em nome de Jesus, expulsamos o espírito maligno, aquele que impede as pessoas de darem ouvido à Tua palavra. Ele está expulso do nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem. Perigo da soberba. O que é soberba? No caso aqui, está falando da soberba espiritual. É todo tipo de soberba. Quando me perguntam qual é a razão das pessoas irem para o inferno, eu sempre falo que é a soberba. O soberbo é aquele que se acha salvo, que se acha superiores aos outros, como aqueles dois senhores que foram orar. Então, um se achava superior e o outro uma humildade que nem dava para levantar a cabeça.
Então, a humildade não é ser pobre. Humildade é concordar com a palavra de Deus. O soberbo, então, nunca vai acreditar que Jesus falou que se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Ele se acha capaz, ele é bom, ele faz, ele trabalha para Deus, com coisa que Deus precisa de empregado. Então, aqui Jesus deu prova de como nascer de novo. Tem que se humilhar, não é o ser humilhado, não. Se humilhar, ou seja, eu concordo que não tenho nada para te oferecer, meu Pai, eu concordo que preciso nascer de novo, eu concordo no que Jesus falou, que se não nascer de novo não entra no reino de Deus, eu concordo com o que Ele prometeu, que era me atrair no corpo dEle, concordo que fui crucificado com Ele, morto com Ele, sepultado com Ele e ressuscitado com Ele pelo Teu poder. Eu concordo, mas me dá esta fé para que eu fique apoiado, isso é ser revelado por esta obra gloriosa que Cristo fez por nós naquela cruz. O soberbo não, o soberbo não vai, o soberbo acredita no que ele fala, no que ele fez, ele sabe tudo, sabe remédio para emagrecer, remédio para nascer cabelo, remédio para engordar, sabe tudo. Soberbo é sabido, sabe? Mas essa soberba impede a graça de Deus. Lá no capítulo 5 de 1 Pedro, está bem claro lá no verso 5 e 6, que precisamos fugir da soberba. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em seu tempo oportuno vos exalte. Aí Tiago endossou esta palavra no capítulo 4, verso 10. Tiago 4, 10. O irmão de Jesus aqui está dando apoio ao que Pedro falou. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deixa o outro ver as tuas qualidades. Não apresente as suas qualidades para se engrandecer. Deixa que as pessoas considerem o que você é, tá certo? Mas você deve se considerar sempre superior aos outros. É isso que Jesus falou aqui. Precisamos considerar os outros superior a nós mesmos. Isso é ser humilde, tá? E o cientista, quanto mais elevado seja, mais humilde ele é. Agora, aquele cientista pequenininho, assim, que só sabe alguma coisa, esse é o soberbo. Então, nós vemos aqui que Tiago concordou, né, com aquilo que Jesus mesmo deu tantas vezes este recado, lá no capítulo 16 de Mateus, versos 24 e 25, o que Jesus falou? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Então tem que se humilhar. Jesus está mostrando aí que é preciso se humilhar e tomar a cruz e segui-lo. Todo dia, não é só aqui no domingo, né? Ou no dia da Santa Ceia, não. Todo dia. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem que estar no seu coração e vir para a boca. E aí nós vemos também no Evangelho segundo João, no capítulo 12, Jesus falando no verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que aborrece a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna.
aquele que acha bom, né? Eu sou tal, esse vai perder a vida. Agora, aquele que fala, esta vida aqui é curta, não vale nada, eu quero a vida eterna com Cristo, esse sim, esse vai ganhar. Tem muita gente que concorda com a vidinha que tem aqui e fica falando até como eu amo a minha vida, né? Esta vida está morta para Deus, é preciso ganhar a vida de Cristo para estar vivo para Deus através da ressurreição com Cristo. E aí ainda Jesus continuou mostrando o perigo da soberba no verso 12 do capítulo 23 de Mateus. Ele está ainda mostrando para nós. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, é Jesus falando. Eu estou passando para vocês o recado de Cristo. Não sou eu que estou... Não, está escrito na palavra de Deus que Jesus falou isso. E Lucas, que não foi contemporâneo de Cristo, ele deu apoio ao que Cristo falou no capítulo 14, versos 11. De Lucas, ele falou em outras palavras, mas mais ou menos igual. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É difícil se humilhar, né? É difícil, mas o soberbo não tem a graça de Deus. Por isso que Jeremias já tinha dito ali que é um maldito soberbo. Soberbo é maldito. Capítulo 17 de Jeremias, versos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então aí nós vemos que Jeremias está considerando que o soberbo é aquele que confia nele, que está certo de que o que ele está fazendo vai dar-lhe direito de entrar no céu. Esse é o soberbo. Esse não tem palavra de gratidão. Ele fez para ganhar, então ele é maldito. Quando o apóstolo Paulo falou que quem crê no outro evangelho, a não ser no que ele pregava, que é a morte e ressurreição no corpo de Cristo, ele dizia que é maldito. Lá no capítulo 1 de Gálatas, do verso 6 ao 9, Paulo repetiu 2 vezes ali. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos anuncie o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos anunciar um outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. O outro evangelho é o das obras, claro. Tem vários evangelhos, tem evangelho segundo Allan Kardec, evangelho segundo o Espiritismo, evangelho das obras que tem que fazer para ir para o céu e etc. Então, esses que pregam assim ou creem isso, são malditos. Então, é por isso que ele dizia, não me envergonho, Romanos capítulo 1, 16 e 17, eu não me envergonho do que eu prego. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de Cristo, de fé em fé,
como está escrito: o justo viverá por fé. Não vai viver eternamente pelo que faz, não. O justo vive da fé. Fé. Né? Eu vivo eternamente pela fé, não pelo que eu faço. Se a gente prestasse atenção realmente no que a Bíblia Sagrada revela aí em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, é isso que o escritor aos Hebreus está mostrando para nós. Por isso, também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por aqueles que por ele se chegam a Deus. Não é por fazer, não é por entender, não. Por aqueles que por ele, Jesus Cristo, salva perfeitamente e intercede por esses que por ele se chegam a Deus. Então, tudo isso é anti-soberba, é humildade. Tudo isso é humildade, é crer que você foi salvo de graça. Você não tem com que se gloriar, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31. Você não tem que se gloriar. Então, se você confia em você, você é um soberbo, é um maldito. Confie nele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É ele que deve merecer as nossos agradecimentos, nossa oração de agradecimento. Não é o que nós fazemos, irmãos. Tem muita gente que está apoiada naquilo que ela faz, só porque ajudou a fazer alguma coisa, só porque canta no coral, só porque toca violão, só porque prega. Não. Isso não é maneira de Deus te dar salvação. Não. É preciso confiar. Quando nós lemos Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8, nós vemos ali a diferença. Aquele que acredita no Senhor, esse sim, esse dá graças. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Esse não está temendo a situação, ele está sobre o comando. Ele sabe que aqui no mundo ele é apenas um mensageiro, ele é apenas um instrumento para que o Espírito Santo use-o no engrandecimento do reino de Deus. Então eu não sei, estas pessoas que pregam a salvação pelas obras, se elas leem a Bíblia, se elas creem na Bíblia, porque não precisa ir muito longe. Tem um texto tão conhecido, Efésios 2, 8 e 9, deixa claro ali que a salvação é de graça, pela fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E por que se prega que vem das obras? Por quê? Por que se prega que precisa comprar a vida eterna? Se é de graça, através da fé que Deus dá, porque ele ainda deixou claro aí, isso é dado por Deus, essa fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé não é tua, é dada por Deus. Então acaba com esse negócio, você não tem nada. A única coisa que a pessoa tem é a liberdade de escolha. Queres ir para o céu? Tem que nascer de novo. Queres nascer de novo? Tem que estar em Cristo Jesus. Precisa crer que Ele te atraiu no corpo dele.
Ah, é? Sim, senhor. Se não estiver em Cristo, não é gerado por Deus para pertencer à família de Deus. Não tem obra que nos dê esta bênção gloriosa de passarmos a pertencer à família de Deus, a não ser a fé que fomos atraídos no corpo de Cristo. Mas fé, não papagaice, tá? Então o que está escrito? Primeiro nós precisamos saber que se tivesse alguma obra que nos salvasse da condenação, se tivesse alguma pessoa que pudesse interceder por nós e nos colocar no céu, Deus não precisaria ter enviado Jesus a este mundo. João 3,17. Se tivesse uma religião que salvasse alguém, Deus não precisava deixar o Filho dele sofrer tanto. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque só Ele podia nos atrair no corpo dele lá na cruz. Deus olhou para a terra, não viu um justo que pudesse ser crucificado para atrair os pecadores. Precisou enviar Jesus, dando a ele esta responsabilidade de salvar o mundo da condenação eterna. Como é que ele salva? É pela fé. Fé no quê? No que ele prometeu. O que ele prometeu? Quando ele fosse levantado da terra, ele ia nos atrair no corpo dele. Aquele que acredita já está crucificado, já morreu, já foi ressuscitado e já está esperando a bênção gloriosa lá no lar. É preciso crer? O justo vive da fé. Fé no quê? Fé que Cristo te atraiu no corpo dele. Ele não prometeu? Lá não está nem no passado nem no presente. É uma promessa que ele fez. Está certo? Ele disse o quê? João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Será que ele fez isso? Sim. Por isso que ele falou em João capítulo 15, verso 6. Se você não estiver em mim, para meu Pai ter gerado de novo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e ardem. Mas se você estiver em mim, meu Pai vai gerar você para pertencer à família dele. Segundo aos Coríntios 5:17. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E se não estiver em Cristo? Vai ser lançado no fogo. Jesus falou, se alguém não estiver em mim. Então, é necessário acreditar. É necessário ser humilde. Eu não sei nada. Não fiz nada que possa me dar a confiança de ir para o céu. Não. Tem misericórdia de mim. O pedido de misericórdia é para isso. É o único pedido que Deus não rejeita e dá ouvido ao pecador. É o pedido de misericórdia. Outro pedido não adianta. Então às vezes, nós passamos a ser soberbos porque achamos que somos alguma coisa. Não. Você é um morto se queres entrar no reino de Deus. Se é você que vive, negativo. Foi isso que o apóstolo Paulo deixou como testemunho dele. Gálatas 2, 19 e 20. Se é você que vive, você já morreu. Porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se tivesse uma outra maneira, o Espírito teria me
me dado, mas não tem. Eu estudei as religiões todas. Não achei nenhuma que pudesse me dar a garantia de entrar no céu. Mas Jesus me deu. Ele fala que se não tiver nele, fogo eterno, mas estando nele, está livre da condenação. Romanos 8:1. Então, agora, você creu? Crie. Então agora você está livre da condenação. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito na Bíblia, é verdade, irmãos. Peça a Deus fé para creres que estás entre aqueles que Cristo atraiu no corpo dele, conforme ele prometeu. Tá? E aí você pode louvar a Deus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo só traz tribulações, faz ficar orgulhoso e não tem salvação.